Olha, item a item, hein, Bertozzi? Tá quase aí, tá flertando com a eliminação no Paulistão, hein? A fase não anda nada fácil, Calheiros, principalmente depois da forma como o time jogou contra o Palmeiras e depois do gol do Carlos Eduardo. São Paulo não esboçou qualquer reação. As vaias e os protestos ao Leco, ao executivo de futebol e ídolo Raí começaram antes mesmo do apito final. Na saída do Pacaembu, o ônibus com conselheiros do São Paulo foi cercado pelos torcedores. Não houve nenhum incidente grave, porque a polícia militar fazia a segurança, mas esse clima de tensão, ele continua. Nas redes sociais do São Paulo, um nome é unânime nos mais de 5 comentários: Alexandre Pato. Ele está livre no mercado, não tem mais vínculo com o Tianjin da China, e o São Paulo tem conversas, já não é de hoje, para tentar trazer o jogador. O Cuca vem no meio do ano, e até lá, como é que fica o torcedor e o São Paulo? Porque se o São Paulo não fizer a parte dele quarta-feira no ABC contra o São Caetano, o time será eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e pode ficar aí mais de um mês sem entrar em campo numa partida oficial. Se perder, vexame completo. Veja só a reportagem. Um começo de ano desastroso. 2 derrotas na Florida Cup, eliminação na Comebol Libertadores para o Tajeres e derrotas em todos os clássicos do ano. Pelo incrível que pareça, pode ficar pior. O tricolor está no grupo D do Paulistão, que conta com o Ituano, Oeste e Botafogo, faltando apenas uma rodada para o fim da fase de classificação. O time comandado por Wagner Mancini está na segunda colocação com 14 pontos, atrás do Ituano com 17 já classificado e com o Oeste na sua cola com 12 pontos. Na próxima quarta-feira, o tricolor enfrenta o São Caetano fora de casa. Já o Oeste pega o Mirassol em casa. Uma derrota para o Azulão e uma vitória do Oeste podem carimbar o começo de ano do São Paulo de desastroso para vexatório. E para este jogo contra o Azulão, o Nenê pode ser a solução na vaga do Hernanes, que se lesionou contra o Palmeiras, o treino à tarde, e vamos acompanhar tudo ao vivo. Passo a bola para vocês no estúdio. Valeu, Bertozzi. O PVC não vence clássico, perdeu para o único time que ainda não tinha jogado nesse ano, né? Perdeu para o Santos, perdeu para o Corinthians, perdeu agora para o Palmeiras. E fala-se no nome de Alexandre Pato. O São Paulo não ganha título nenhum desde 2012. O Pato jogou depois disso no Morumbi? Sim. Então não foi suficiente, né? Eu não acredito no Pato. No final de semana, eu conversei com gente que trabalha com o Alexandre Pato, participou do processo de rescisão do Pato na China, e perguntei se tinha caminho para o São Paulo, para o Palmeiras. Aí a resposta foi: ainda não tem um caminho. Então, claro que tem time namorando. O São Paulo tem sido mais reticente. Não combina com o trabalho que o Cuca quer fazer. Então, se liga aí, hein? Giro alerta, volta pro estúdio aqui, me dá a sirene, porque agora tem notícia, tem informação no Giro Fox. Não é isso, Savoy? O tema é Alexandre Pato? Alexandre Pato, exatamente. O Cuca não tem nada contra o Alexandre Pato. Até acho um belíssimo jogador. Só que para o esquema que o Cuca pretende montar, ele prefere um jogador que funcione mais pelo corredor. São características diferentes, mas o Cuca entende que já tem um jogador assim, e vai ser titular com o Cuca, o Pablo, que também não é tão participativo. Ele até volta, recompõe um pouco, mas não é jogador de corredor. Então o Cuca quer ter 2 jogadores de corredor que trabalham muito sem a bola, que fazem o serviço sujo, que acompanham lateral, que tem intensidade defensiva e ofensivamente. Esse jogador não é o Alexandre Pato, que vai ficar livre. A direção gostaria, o presidente, seria uma maravilha, traz o Alexandre Pato, é igual o Rogério Ceni, Raí, era mais um cala-boca pro torcedor, né? Com todo respeito ao Alexandre Pato. Mas eu, particularmente, acho que o Cuca tem razão. São Paulo hoje não precisa do Alexandre Pato. Então, eu imagino que,
Se a direção contratar, trouxer o Alexandre, primeiro que também não tem dinheiro, né? Tem que ser uma coisa tipo por empréstimo, aquela com o jogador mesmo, sem pagar alguma coisa muito maior para ficar dono dos direitos econômicos. Mas eu acho que se a direção insistir em dar à torcida o Alexandre Pato, eu acho que vai correr riscos com o Cuca, que tem carta branca do presidente de São Paulo. Ora, se ele tem carta branca e ele prefere outro jogador, não dá para acreditar que o São Paulo vai trazer o Pato. Opa, olha só, PVC, eu vou falar aqui, eu vou usar um pouco aqui, vou falar com autoridade, porque eu vi o Pato sair do ovo. É verdade. Eu fiz um jogo do Pato em 2005, trabalhei num jogo, no antigo estádio Santa Rosa, Internacional e Bahia, sub-20. E o Pato, quando estourou naquele jogo, estourou no ano seguinte, campeão do mundo com o Internacional, ele era o cara do corredor. No Milan também foi. Ele era o cara do corredor. Mas tem um detalhe que aí eu acho que eu vou tentar complementar o que o Savoia está dizendo. A gente vive dizendo que todo jogador brasileiro evolui taticamente na Europa, menos o Ganso e o Pato. O que o Pato aprendeu taticamente na Europa? Na Europa, no Milan, quando começou aquele jogo Milan 5, Napoli 2, ele entrava em diagonal, parecia um foguete. Ele entrava em diagonal da ponta pro ataque. Mas ele nunca fez o trabalho sujo, como disse o Savoia. Ele nunca trabalhou taticamente. Então não é o jogador. O Pato é o caso clássico do jogador brasileiro, que ficou rico antes da hora. E que depois esqueceu que o sonho da vida dele era ser jogador de futebol. Então, se não tiver compromisso, o jogador não joga, não é igual andar de bicicleta. Você tem que estar fisicamente bem, você tem que estar interessado, você tem que estar comprometido. E nas últimas experiências do Pato no futebol brasileiro, não se mostrou tudo isso. Não é nada disso. Vanderlei Luxemburgo diria que tem que ter outra coisa também. Entendedores entenderão. Falta isso pro Alexandre Pato. Tem muito torcedor na hashtag GiroFox lembrando o nome do Vanderlei Luxemburgo, que deveria ter sido a escolha para assumir o São Paulo. Verdade. Enfim, participe aí. Participe, mande aí na hashtag GiroFox, mande também a sua quente.